Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento aí no nosso conteúdo, né, de biologia, continuando nessa parte de citologia. Só recapitulando, a gente falou, a gente começou diferenciando, né, o que era célula procarionte de eucarionte. A gente falou sobre as membranas, a membrana plasmática, né, todo ali o processo que ela faz ali de transporte, etc. É, ontem a gente falou, ou na aula anterior, a gente falou sobre o citoesqueleto, né, que é uma das estruturas que meio que organizam a célula, né? E hoje a gente vai entrar nas organelas citoplasmáticas. Então, como a gente viu na aula anterior, uma célula ela é constituída ali pela membrana plasmática, então a parte que fica externa dela, meio que uma película que protege ela, vamos dizer assim. O núcleo, que é onde tem ali os principais processos feitos na célula, é no núcleo. A gente vai ver nas próximas aulas. A gente falou do citosol, então é aquele líquido gelatinoso que está entre a membrana e o núcleo. E inserido nesse citosol, ou citoplasma, né, também. O citoplasma é todo conjunto. O citosol é o líquido gelatinoso do citoplasma. E nesse citoplasma está inserido o quê? As organelas. Então, as organelas citoplasmáticas vão estar dentro dentro do citoplasma de fato. Tudo bem? Bom, aqui é simplesmente o que eu acabei de falar, o que são, né? Então, as organelas vão ter nas células animais, nas células vegetais. Então, dos dois tipos de, de células eucariontes, você vai ter as organelas. E para que elas servem, então? Elas vão sempre desempenhar um papel. Então, a gente vai ver uma sequência de organelas que todas elas vão ter um papel para desempenhar na célula. Tudo bem? Para que ocorre isso? Para a célula funcionar em perfeito estado. Então, para que essa célula funcione em perfeito estado, você precisa ter todo esse maquinário de organelas para você ter um pleno funcionamento. Tudo bem? Eu costumo fazer uma analogia com um carro, por exemplo. Então, pense num carrinho. Num carro, na verdade, de carrinho não. No carro. O carro, ele é todo conjunto. Só que para o carro funcionar, ele vai precisar de algumas estruturas. Então, ele precisa do motor, ele precisa da suspensão, ele precisa da parte elétrica, ele precisa ali do sistema de freio. Então, todo esse conjunto é que forma um carro. Tudo bem? Aonde que está a minha analogia? A minha analogia está onde? O carro seria a célula como um todo e as organelas seriam esses sistemas. Então, por exemplo, o motor seria o núcleo. Então, com todo o papel do motor do carro está no motor, então seria o núcleo. Mas as organelas seriam outros papéis, como por exemplo a suspensão do carro, a parte elétrica, o sistema de freio. Então é mais ou menos nessa analogia que eu tentar entender o que é uma organela numa célula, tudo bem? Então a organela é uma unidade menor que está dentro da célula, tudo bem? E para começar, a gente começa pelo ribossomo. O ribossomo, ele, para começar mesmo assim, ele vai ter tanto no, até isso a gente viu lá em tipos celulares, ele vai ter tanto nas células eucariontes, mas ele também tem nas células procariontes. Então, é, nas células procariontes também está presente os ribossomos. Inclusive, a gente já falou dos ribossomos
Quando a gente falou lá de proteínas, a gente falou dos ribossomos, do DNA, dos ácidos nucleicos, na verdade. Quando a gente falou lá dos ácidos nucleicos, a gente falou de ribossomos. Então, quem aí lembra da aula de ácidos nucleicos, já deve ter fisgado. Qual que é a principal função do ribossomo? Síntese de proteínas, ou seja, fabricar proteínas. Eles vão ter dois, a forma dele, né? Vai ter duas unidades, vamos dizer assim, uma menor, como está mostrado nesse desenho aqui, ó, vai ser uma maior, então vamos dizer assim, um pedaço de uma proteína maior, do ribossomo maior, e o outro pedaço, a subunidade pequena. Com isso, a junção das duas forma um ribossomo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Logicamente, isso aqui está do mesmo tamanho, os dois. Mas aqui, ó, você teria duas partes, essas partes se juntam e formam um ribossomo. Tudo bem? A diferença dessa analogia disso daqui para o ribossomo é que o ribossomo vai ter uma parte pequena e uma parte maior. Tudo bem? Do que é feito essas partes do ribossomo? Inclusive a gente já falou também, principalmente de RNA ribossômico. Lembra lá dos três tipos de RNA? Transportador, mensageiro e ribossômico. Então, o ribossomo é basicamente feito, a constituição dele é feito de RNA ribossômico, juntamente com algumas proteínas também. Mas a grande unidade aí de constituinte do ribossomo é o RNA ribossômico, tudo bem? Bom, então, sabendo que, por exemplo, o ribossomo, como eu acabei de falar, a principal função dele é realizar a fabricação de proteínas. Então, vocês lembram lá, tem o RNA mensageiro que sai do núcleo. Esse RNA mensageiro ele leva um código, ele passa no ribossomo, e o ribossomo ele codifica essa mensagem, né? E sintetiza e fabrica as proteínas. Tudo bem? Sabendo disso, um dos lugares, por exemplo, tem muita proteína, são células que produzem, como eu coloquei ali na escrita de baixo, células que produzem proteína. Células que produzem muita proteína, você vai ter uma grande quantidade de ribossomos. Por exemplo, as células do pâncreas. O que o pâncreas produz? A insulina. A insulina, etc., que todo mundo uma das células da diabetes, um dos hormônios do nosso corpo, é um hormônio proteico, a insulina. Então, é um hormônio oriundo de proteínas, que é sintetizado, que é fabricado pelo pâncreas, pelas células do pâncreas. Então, nas células do pâncreas, você vai encontrar muito ribossomo. Por quê? Porque o pâncreas ele produz a insulina. Tudo bem? E a distribuição desse ribossomo, ele pode estar tanto livre na célula. Então, por exemplo, vocês estão vendo ali uma célula, uma meia célula, né? Ele pode estar tanto livre na célula, no citoplasma, então completamente livre, soltinho no citoplasma, quanto também ele pode estar ligado com alguma outra organela, e principalmente o retículo endoplasmático, que a gente vai ver uns slides na frente. Mas ele também pode estar ligado a esse retículo. Então ele pode estar tanto livre quanto ligado ao retículo. E qual que é a mudança disso? A mudança pode ser a função. A função de proteínas, que ele fabrica as proteínas, pode ser diferente. Então, os ribossomos que vivem livres no citoplasma, ele pode sintetizar um determinado tipo de proteína. Os ribossomos que estão ligados ao retículo, eles produzem um outro tipo de proteína. Tudo bem? Então, tem essa diferenciação. Só para vocês terem uma noção um pouquinho mais clara não, né? Mais científica, vamos dizer assim.
Essa imagem de baixo, vou abrir aqui para vocês, é uma imagem de microscópio. Microscópio. Esse centro bem grande nele é o núcleo. Então vocês estão vendo o núcleo. E esses pontinhos pretos, mais aqui, ó, é que não dá para abrir mais, mas mais na parte inferior direita da imagem, esses pontinhos pretos são os ribossomos. Então vocês veem que eles são bem minúsculos mesmo, e formados, repetindo, por duas formas globulares. Então, a unidade maior e a unidade menor. Tudo bem? Uma coisa que é importante destacar é o quê? Mesmo colocando como organelas celulares, organelas citoplasmáticas, o ribossomo ele não é considerado uma organela, e sim um complexo celular. Por quê? Porque ele não tem membrana. A gente vai ver que todas as outras organelas eles vão ser constituídos de membrana. Vai ter uma membrana em volta da organela. O ribossomo não tem membrana. Então isso é muito importante destacar. Até por isso que o ribossomo também existe nas células procariontes. Tudo bem? Pela falta dessa membrana. Então ele não é considerado uma organela citoplasmática. Ele é considerado um complexo celular. Ok? Vamos para o retículo. Uma organela agora, uma outra parte celular aí. O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é uma estrutura, então ele vai ter duas partes, o retículo endoplasmático, ele é dividido em duas partes. Um é o retículo endoplasmático liso e o outro é o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a diferença dos dois? É meio óbvio, né? Mas por que um é liso e o outro é rugoso? O rugoso, ele no desenho está mais vermelho. A superfície dele é toda granular, então tem grânulos que deixa ele rugoso mesmo. O que são esses grânulos? São ribossomos. Então a parede desse retículo endoplasmático rugoso vai conter ribossomos. Então por isso que chama-se de rugoso, porque dá um aspecto, por causa dos ribossomos, rugoso na parede do retículo. Tudo bem? O liso, ele não tem ribossomos na parede. Então, ele não tem essa forma granular, não tem grânulos na parede desse retículo, que é representado na imagem mais aqui a cor laranja, né? Salmão. Esse é o retículo liso, ele não tem grânulos. Então essa é a diferença. Se cai uma pergunta numa prova, qual é a diferença? Retículo rugoso, retículo liso, qual é a diferença dos dois? Por que esses levam esses diferentes nomes? Principalmente não por causa disso, por causa da presença do ribossomo. O rugoso ele tem ribossomos na parede. Tudo bem? Bom, começando pelo liso, qual que é uma das principais funções do, do retículo liso, do retículo endoplasmático liso? Ele vai produzir e sintetizar lipídios. Então, lembra lá dos lipídios que a gente estudou lá atrás, umas 4 semanas atrás? Acho que até mais, um mês e meio mais ou menos. Esse retículo endoplasmático vai sintetizar o lipídio. Além disso, é importante destacar também que além desse lipídio, e consequentemente é um derivado do lipídio, ele também vai sintetizar colesterol. E principalmente colesterol, os esteroides sexuais. Então, os hormônios sexuais são sintetizados muito no retículo endoplasmático liso.
Então, o que é interessante falar? Se encontra-se muito retículo endoplasmático liso no, em células dos testículos, por exemplo, ou nas células dos ovários femininos. Por quê? Porque é ali que se produz os hormônios. Os hormônios masculino, sexual masculino, e o hormônio sexual feminino. Então se encontra muito retículo endoplasmático nessas duas regiões, testículos e ovários. Tudo bem? É também interessante falar também que os retículo endoplasmático liso, ele também ele inativa substâncias, ele também tem uma forma que ele inativa substâncias tóxicas. Então, substâncias tóxicas ao nosso corpo é no retículo liso que vai haver essa desintoxicação do organismo. Então, por exemplo, quando você ingere álcool, em células do fígado, tem muito retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque é no fígado que você consegue limpar, desintoxicar o seu organismo. Então, por exemplo, quando você bebe álcool, por exemplo, ou quando você usa algum remédio, é no fígado que ocorre essa desintoxicação. Por meio da onde? Por meio dos retículos endoplasmáticos lisos. Então a gente tem muito retículo endoplasmático no, no fígado também. Tudo bem? Tem até uma imagem que também peguei, ó. Que está assinalada pelo RE, né? Retículo endoplasmático. Vocês estão vendo que é umas vesículas bem achatadas do retículo. Então ele tem esse formato, é uma vesícula bem achatada mesmo, como está mostrando o desenho, né? Aqui, tudo bem? O retículo rugoso ou granuloso, também pode ser chamado, ele vai atuar na produção de proteínas também. Então, juntamente lá com o ribossomo, que é onde produz, ele também produz proteína. Por quê? Porque muitos ribossomos estão ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Ó, ó, ó o modo de ligação entre os dois, tá vendo? E além disso, ele também vai transportar, ele principalmente transporte essas substâncias. Então, tanto a proteína, alguns glicídios também são bem fabricam também glicídios, que é os carboidratos. Então também tem essa tarefa de transportar essas substâncias dentro da célula, ok? Vamos para mais uma organela, o complexo de Golgi, ou complexo golginiense, ou aparelho de Golgi. Tem vários nomes, mas o mais importante é lembrar esse nome, Golgi. Entendeu? O Golgi foi o cientista que conseguiu descrever a organela. Então, um cientista. Ele vai estar. Ele tem algo complexo de Golgi. Ele está presente em quase todas as células eucarióticas. Então, animais, vegetais, vai estar presente em quase todas, fúngicas também, em fungos. Então vai estar presente em quase todos os células de eucariotos. Também é representado por vesículas achatadas. Então tem essa forma, o complexo de Golgi. E aí tá como eu coloquei ali no parágrafo, vamos colocar assim. Ele está próximo do núcleo. Então vocês viram lá o núcleo, que tem uma forma meio arredondada. Ele está muito próximo do núcleo, o complexo de Golgi. Tudo bem? Quais são os papéis do complexo de Golgi? Ele armazena substâncias, então substâncias da própria célula, proteínas e etc. Ele vai armazenar nessa lipídios, carboidratos, ele armazena. Ele pode secretar, então a secreção celular, lembra que a gente falou lá do transporte, da secreção, etc. Ele também participa da secreção, então substâncias que a célula não vai mais usar e pode ou não vai mais usar, ou ela sintetizou e ela tem que mandar para fora da célula, o complexo de Golgi
pode também desempenhar esse papel, tudo bem? E a produção de glicídios também. Então, a produção de carboidratos também pode ocorrer aí no complexo de Golgi, tudo bem? Bom, uma piadinha aí, um meme, para vocês não esquecerem do complexo de Golgi, que ele fala, né? A célula foi ao psiquiatra para quê? Porque ele estava com complexo de Golgi. Uma piadinha biológica aí, para vocês nunca mais esquecerem do complexo de Golgi, tudo bem? Bom, então a gente já falou dos ribossomos, já falamos sobre o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Acabamos de falar do complexo de Golgi. E agora a gente vai falar do lisossomo, ou lisossomos, na verdade. Né? Faltou um S ali. Os lisossomos. A gente já falou dos lisossomos. Eu já falei para vocês há umas 4 aulas, mais ou menos. Que ele estava muito envolvido ao quê? Na fagocitose, na pinocitose, lembra? Na verdade, foi umas 4 aulas anteriores. Que estava muito envolvido nessa parte de transporte de íons, transporte em massa. A gente viu isso aí lá em transporte de materiais, substâncias na célula. Ele estava envolvido nessa atividade desempenhada, vamos colocar assim. Então, o que vai ser os lisossomos? Os lisossomos são vesículas, então, são vesículas arredondadas, às vezes achatadas um pouco, que eles vão conter enzimas. Então, dentro delas, como está bem na imagem aqui do lado, aqui, ó, aqui, você vai ter, dentro dessas vesículas, você vai ter o quê? Enzimas. O que servem as enzimas? Lembra lá da aula de proteína? Para que servem? Elas podem acelerar reações. Então, reações entre em substâncias, ela pode degradar, ela pode modificar essa substância. Então, a enzima, retornando lá, na aula lá de proteínas, ele tem esse papel. Então, ele aumenta a velocidade de uma reação. Tudo bem? Então, os lisossomos carregam essas enzimas. Ok? Para que eles carregam essas enzimas? Para digestão. Então, digestão celular. Então, quando você tem ali uma substância, a célula quer digerir essa substância, por algum motivo, o que vai ocorrer? Esse lisossomo vai atacar. Vai atacar essa substância. Então, ele quer digerir essa substância. Tudo bem? Ou essa, essa, essa substância, etc. Tudo bem? Bom, aí a gente vai ter dois tipos de digestão, que é a heterofágica e a autofágica. Começando pela heterofágica, vai ser as vesículas que vão englobar partículas, ou seja, essas substâncias que eu estou falando, então partículas oriundos de fora da célula. Então, são partículas de fora da célula, ele vai englobar a vesícula, né? Vai englobar essa partícula, etc. E aí vai ser feito a digestão. Então lembrando, repetindo, partículas de fora das células, ok? Ou não pertencentes à célula. Na autofágica, então auto, sempre que aparecer lá auto é algo tipo que você faz consigo mesmo. Então sempre que aparecer auto você faz consigo mesmo. Uma autocrítica, por exemplo, você faz uma crítica a si mesmo. O que é algo autofágico? O que é uma digestão autofágica? É quando essa mesma digestão vai ocorrer aonde? Em organelas. Então, por exemplo, organelas velhas, por exemplo, organelas que não estão desempenhando seu papel correto, vamos dizer assim, por algum motivo, velhice, já não está desempenhando
um papel muito interessante, então está meio inativa, etc. O que vai ocorrer? Uma vesícula vai ser englobada nessa organela, vai ser digerido, então vai digerir essa substância que tiver ali, essa organela que tiver ali dentro, e aí vai expelir para fora ah, as unidades que puderem ser reaproveitadas, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, essa é a diferença de digestão heterofágica para digestão autofágica. Deixa eu aproximar aqui, ó, para vocês verem o ciclo de um lisossomo. Um lisossomo, o que vai ocorrer no lisossomo? Olha lá. Você pode ter dois modos, como eu falei, a heterofágica e a autofágica. O lisossomo vai estar ali, lisossomo primário, é o lisossomo que sai do complexo de Golgi. Então ele está grudado ali no complexo de Golgi, ele vai sair. Sabendo disso, você vai ter dois modos. Ou você vai ter no modo autofágico, ou você vai ter no modo heterofágico. Nos dois modos, quando já a vesícula formada, então você tem duas vesículas formadas, uma englobando no lado direito uma organela e no lado esquerdo englobando uma partícula que está representada pelo fagossomo ali. Então, fagossomo, tudo bem? Quando o lisossomo primário ele se une com essas duas estruturas, com essas vesículas, o que vai ocorrer? Ele vai se transformar num vacúolo digestivo, ou seja, um lisossomo secundário. Então, a união, repetindo, a união de uma vesícula com o lisossomo primário transforma a unidade em um vacúolo digestivo ou um lisossomo secundário. Tudo bem? E aí, a partir dali, vai haver a digestão, então, ou a digestão das partículas, representado pelo desenho do lado esquerdo aqui, ou a digestão da organela, que não está mais desempenhando um papel ativo. Então vai degradar ali. Tudo bem? Então tem esses dois modos ali do lisossomo. Ok? Tem algumas doenças lisossômicas. Tem algumas pequena quantidade de doenças lisossômicas que estão diretamente, como o nome próprio já diz, ligada aos lisossomos. Eu peguei um exemplo aqui para vocês, que é a doença de Pompe. Mas tem algumas outras também. A doença de Pompe, o que vai acontecer? Vai ser o acúmulo de glicogênio. Lembra do glicogênio que a gente estudou lá em carboidratos? Vai ser o acúmulo de glicogênio nos lisossomos. Então, os lisossomos ele não está desempenhando um bom papel. Muitas das vezes, esse mau desempenho do lisossomo está relacionado a questões genéticas. Então, principalmente uma criança tem um problema genético no lisossomo. O que vai acontecer? Esse lisossomo não vai conseguir digerir o glicogênio. Esse glicogênio não digerindo, os lisossomos vão começar a aumentar de tamanho. Começar a aumentar, porque não está digerindo o glicogênio. E aí acontece o que vocês estão vendo na imagem de baixo ali, ó. A imagem de cima, ele representa o lisossomo trabalhando em um modo normal, vamos dizer assim, padrão dele trabalhar. Então ele pega lá, ele degrada, ele digere um substrato, tudo bem? E na imagem de baixo está mostrando um lisossomo anormal. Então ele não está trabalhando, ele não está digerindo. Ó. O substrato entrou no lisossomo e está do mesmo jeito. E está acumulando ali o substrato. Tudo bem? Na doença de Pompe, esse substrato é o glicogênio. Tudo bem?
E qual que é a circunstância dessa doença de Pompe? Geralmente você vai ter problemas musculares. Musculares você tem problemas de músculos. Se a criança tiver logo cedo a doença, como eu falei, geralmente é uma doença genética, hereditária, então passa de pai para filho. O que pode acontecer? Ele pode também ter problemas cardíacos. O coração é um músculo, né? E ele pode ter problemas cardíacos e acabar morrendo nos primeiros anos de vida. Então, é uma das consequências dessa doença ligada ao lisossomo, ok? Bom, então, pegando esse apanhado de tudo, todas as organelas que eu falei, todas essas organelas que eu falei, ribossomo, os retículos, o complexo de Golgi e o lisossomo, ele vai ser ligado ou ser relacionado com algo que a gente chama de sistema endomembranas. Deixa eu aqui. O sistema endomembranas. Então, todo esse aparato que eu falei, esse conjunto dessas organelas que eu falei, ele vai ser vai ser posto nesse sistema endomembranas. Por quê? Qual que é o papel desse sistema? Ele vai modificar, como eu coloquei ali embaixo. Ó. Se vocês quiserem anotar no caderno essa parte, porque é importante. Porque todas essas estruturas que eu falei, os, os principais papéis dele vai ser o quê? Modificar substâncias, empacotar, transportar lipídios, proteínas, todos para quê? Para fora da célula. Ou para um funcionamento correto da célula. Tudo bem? Então, todas as estruturas têm esse papel. Os papéis principais: modificação de substâncias, empacotamento, transporte de lipídios e proteínas, todos eles. Tudo bem? Então, vocês estão vendo ali, ó, vocês podem ver que eu fiz num sistema desde o núcleo. Então, vocês estão vendo, ó, começou pelo ribossomo, que é as partes que estão mais próximas do núcleo. Depois eu passei para os retículos, que eles ficam bem grudados ali, ó. Eu vou até aproximar aqui. Aqui. Então, depois eu falei dos retículos endoplasmáticos, né, rugoso e liso. Depois eu falei dos lisossomos, do complexo de Golgi. E depois, por último, os lisossomos. Então, essa sequência é a sequência que se faz para se ter esse transporte de substâncias, transporte de proteínas, transporte de hormônios, transporte de lipídios, os hormônios em si é um lipídio, né? Dependendo, na verdade. Mas faz esse caminho. Então foi um porquê eu fiz esse caminho entre as organelas. Tudo bem? Bom, passando pelos a parte mais teórica, a gente agora vai para uns exercícios. Tem dois exercícios aí que eu peguei para a gente dar uma relacionada aí no conteúdo, tudo bem? Bom, essa é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala lá, o bloco superior abaixo são citadas duas estruturas celulares. No inferior, características dessa estrutura. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Ou seja, ele quer que a gente associe a organela, lisossomo e ribossomo, com as características que está entre parênteses, vamos colocar assim. Então vamos lá. O primeiro, eles estão presentes em procariontes. Qual que é? Ribossomo. Lembra que eu falei lá? As células procariontes têm ribossomos. Tudo bem? Então aí já tem o número 2. A segunda característica. Realizam digestão de nutrientes. E aí? Acabei de falar. Digestão de nutrientes, lembra lá? Digestão heterofágica e autofágica. Quem? Lisossomos. Ok? Então, 2 e 1.
A quarta, terceira, né, característica. Realizam autofagia. Acabei de falar, já dei a resposta já. Também é lisossomo. Então, 2, 1 e 1. E o último, né, constituem subunidades de tamanhos distintos. Lembra? Ribossomos. Subunidade. Qual que é como é constituído o ribossomo? Subunidade maior e subunidade menor. Duas subunidades. Tudo bem? Então, é, o padrão é 2, 1, 1 e 2. Resposta certa. Resposta E. Então, 2, 1, 1 e 2. Essa daí que é da Unital, né? O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e transporte de proteínas. No entanto, a síntese proteica é realizada por grânulos que estão aderidos a ele, denominados de letra A, mitocôndrias, letra B, ribossomos, letra C, lisossomos, letra D, cloroplastos ou letra E, fagossomos. E aí? Alternativa correta, ribossomos. Alternativa B. Tudo bem? Qual que é a diferença lá? Só recapitulando essa parte. Retículo endoplasmático rugoso, você vai ter o próprio nome já diz, ele tem grânulos na parede da organela, então por isso que ele tem esse nome, leva esse nome rugoso ou granuloso, enquanto o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos na parede, então por isso que ele, né, totalmente liso. Ou também pode ser chamado de agranular, porque não tem grânulos, ok? Bom, por hoje era só isso. É, como eu sempre falo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, chamem lá eu no grupo, lá no Face, fica à vontade. E é isso. Se cuidem, abraço, estudem bastante e falou.